a indecisão cobra um preço alto. Se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo. Isso é o que eu vejo de fato os grandes fazendo. Eu tinha atingido minha liberdade financeira com 26, 27 anos, foi cedo. E aí eu comecei a pensar, caramba, cara, como que eu consegui atingir minha liberdade financeira, né? Porque por mais que eu tivesse tido muito amor na minha vida, eu tive muito perrengue também. Então eu era o cara que eu trabalhei como barman, como garçom, né? E eu lembro que no momento que os meus amigos estavam indo nas festas para se divertir, né? Então eu lembro que eu trabalhava mais do que todas as pessoas que estavam ao meu redor, né? E a maioria das pessoas não se preocupavam com isso. No final de semana eu trabalhava, a maioria não se preocupava com isso. Então eu tive um momento muito difícil na minha vida em relação a esforço, em horas de trabalho. E chegou um belo momento que eu atingi minha liberdade financeira. Eu falei, caramba, peraí. Com certeza eu dei algum tipo de sorte, mas eu devo ter feito alguma coisa certa também para ter atingido a minha liberdade financeira tão cedo em relação às outras pessoas. E comecei a estudar na época. E uma das pessoas que eu estudei tinha sido Napoleão Hill, né? O Napoleão Hill foi um cara que estudou sobre riqueza na época dele, né? No tempo dele. Só que num tempo onde não existia internet. E aí eu me questionei, poxa, será que existe algum motivo do porquê as pessoas prosperam? E eu pensei, como temos acesso à internet hoje, imagina como a gente não pode fazer uma análise muito mais quantitativa do que ele fez na época dele. E aí foi daí que a gente começou a ir em busca do porquê algumas pessoas prosperam e outras não. Será que existe um código? Um dos primeiros grandes nomes que tinha conseguido tinha sido Chris Gardner. Na época da escola de vocês, tinha aquela aula onde a professora faltava e todo mundo assistia filme? Tinha, não tinha? Na minha também. E aí era sempre o mesmo filme, cara. A Procura da Felicidade. Era o mesmo filme, cara. Era sempre esse mesmo filme. E aí, mais pra frente, talvez por uma inspiração disso ou por um acaso, eu virei um assessor de investimentos. Que era exatamente o que o Chris Gardner fazia no filme A Procura da Felicidade. E eu virei justamente isso aqui no Brasil. Então ele era um dos meus grandes ídolos. E aí quando ele vinha pro Brasil, eu fui um dos caras que tive acesso a conversar com ele. E aí eu fui pro hotel onde eles estavam hospedados pro evento. E eu sempre fui um cara de me esforçar mais do que a média. E nesse dia tinha um horário para gravar com o Chris Gardner. Era 11 horas que eu ia gravar com o Chris Gardner. Só que eu tinha chegado extremamente cedo esse dia. Eu nem lembro se tinha chegado 5, 6 da manhã, sei lá. E aí a gente muito cedo preparou tudo. Então já tinha poltrona, já tinha câmera, tinha tudo isso. E devia ser, sei lá, nem 7 da manhã. E nesse dia ia gravar eu, a Forbes, a Globo e o BTG Pactual na época. E aí, por algum motivo, o Chris Gardner ele veio mais cedo. Tava ele com uma assessora e a assessora olhou para mim e falou assim, não, a gente não vai gravar com esse menino agora não. É só depois e se sobrar tempo, né? Aí o Chris Gardner olhou que eu tava pronto. Aí ele falou, não, vou gravar sim. Aí ele veio andando, aquele brutamontes assim. Aí ele falou, garoto, eu vou gravar com você porque você tá pronto e os profissionais estão sempre prontos. Aí eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi, por que você tem 2 relógios? Aí ele falou, porque eu não tenho tempo pra perder. E foi muito legal. Acho que o principal insight que eu tive dele foi, there is no plan B, né? Não tem plano B. E todas as pessoas que eu conheço que de fato ficaram muito grandes, elas não ficaram grandes diversificando, elas ficaram grandes com uma grande porrada. Então pega todos os empreendedores, eles ficaram grandes com um grande empreendimento que deu certo, e não vários. O que eu percebi é que as pessoas, elas não devem diversificar o seu trabalho, mas devem diversificar o seu patrimônio, que são coisas diferentes. Isso. Os judeus, eles têm uma passagem que é a passagem quando eles ensinam como investir o capital. E aí eu decidi me aprofundar nisso. E aí eu liguei hoje pro Rabino Dudu, e aí ele pegou a Torá, e ele abriu lá. Cara, é uma loucura, assim. E aí ele começou a interpretar pra mim tudo isso, e os judeus, eles representam 0,2% da população, e eles têm eles têm quase 1,5% da riqueza mundial. Então assim, eles são muito ricos por cabeça, mais do que qualquer outra religião, né? E tem algum motivo do porquê eles são muito ricos. Quando a gente foi estudar os princípios, né, judaicos, pensa que os judeus, eles acreditam, né, que os primeiros 5 livros da Bíblia são o Pentateuco, e aí, além disso, você tem a Talmud, que é uma coletânea, né, de livros que falam sobre lei, ética, moral e etc. Um desses livros tem um capítulo específico onde conta-se uma história. E nessa história é muito interessante que diz o seguinte, eles estão falando sobre leis. Estava escrito o seguinte, se você deixa um dinheiro seu na mão de alguém para cuidar, e essa pessoa perde o dinheiro que você deixou na mão dessa pessoa para cuidar, essa pessoa, ela está certa ou errada em ter perdido o seu dinheiro? Tá? Então, olha que interessante. O livro fala que depende. Ele diz assim, ó, se eu deixei meu dinheiro com você e você foi negligente, então se você pegou o dinheiro e você deixou na mão de uma criança, ou você pegou, amarrou, jogou para trás aqui, e você perdeu o dinheiro, você é o culpado. Então, alguma coisa ruim tem que acontecer com você. Se você pegou esse dinheiro e você guardou da forma correta, mas alguém veio e te assaltou, você não é culpado. Se você fez tudo certo e você foi roubado, aí você não é culpado, tá? É isso que tá escrito lá. Só que aí, ele diz o seguinte, poxa, mas eu poderia ter dado esse dinheiro para uma criança. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você poderia ter sido negligente. Mas o que mais eu poderia ter feito? Aí o rabino responde para ele, você poderia ter amarrado esse dinheiro na sua mão. Aí fala, amarrado esse dinheiro na sua mão? E aí depois ele explica o que é amarrar o dinheiro na sua mão. Ele diz, amarrar o dinheiro na sua mão seria como você pegar 1/3 do seu patrimônio e você enterrar embaixo da terra. 1/3 do seu patrimônio e você investir em negócios. E 1/3 do seu patrimônio e deixar
esse dinheiro não, e deixar essas posses abaixo da sua mão. Então ele diz basicamente que para o seu capital você deveria diversificá-lo dessas 3 formas: terras, negócios e posses que estejam abaixo da sua mão. Ou seja, real estate, ações e reserva de valor. Então é muito interessante quando a gente fala sobre diversificação e quando o Chris Gardner fala sobre plano A, que eu vejo que o que te enriquece é o trabalho. Então no trabalho não existe espaço para plano B, C, D, é um único plano. Por quê? Porque se não tiver jeito de dar errado, você vai fazer dar certo, tá? Agora, o fruto do seu trabalho, ele deve ser diversificado, ele deve ser amarrado na sua mão. E isso é o que eu vejo de fato os grandes fazendo. E até se a gente fizer um backtest dessa carteira de investimentos diversificada, né, dos judeus, de fato foram alguns dos maiores rendimentos da história. Isso aí foi escrito há 1800 anos atrás. A indecisão cobra um preço alto, né? Porque às vezes você fica assim, ó, não quero abrir mão disso, porque se der problema. Aí o fato de você não ter coragem de abrir mão disso te gera um problema onde você não teve coragem de abrir mão.